E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do canal Debatendo com Fute. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a série Campeão do Mundo, parte 5. E aí galera, mas antes de ir pro vídeo, quero deixar um recadinho aí para vocês. Me siga lá nas redes sociais, no Instagram, @Debatendo com Fute, e no TikTok, @Debatendo com Fute. Então, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e bora pro vídeo. E aí galera, a gente vai começar falando da Argentina, campeã da Copa do Mundo de 1978. Bom galera, a Argentina muito tentou até conseguir convencer a FIFA de que poderia ser sede de uma Copa. Outros 3 países sul-americanos já haviam tido o privilégio: o Uruguai em 1930, o Brasil em 1950 e o Chile em 1962. O problema é que a escolha ocorreu em meio ao período ditatorial argentino, uma decisão delicada do ponto de vista diplomático. E aí é bom lembrar, galera, que foi a última Copa com apenas 16 seleções. A Argentina precisava vencer o Peru por 4 gols de diferença para ir à final da Copa, de uma Copa na Argentina, em uma Argentina sustentada no patriotismo de um regime militar. E o pior, caso não conseguisse, seria o Brasil, que avançaria o resultado de 6-0, a vaga na decisão, e posterior o título para os donos da casa. O jogo ainda hoje gera suspeita. A atuação da equipe peruana foi muito abaixo do aceitável para uma seleção que se classificaram em primeiro lugar em sua chave. Teria ocorrido um acordo financeiro ou um pacto entre os dois países, ou mero futebol. Seja como for, Kempes 2 vezes, Tino, Luque 2 vezes e Rosmer fizeram os gols da classificação argentina, e o goleiro peruano Queiroga teve atuação muito contestada. Mesmo sem Cruyff e Nexp, a talentosa geração da Holanda nos anos 70 chegou à sua segunda final seguida de Mundial em 1978 e de novo quase ganhou. A missão parecia impossível, vencer a Argentina na casa dela, mas a equipe laranja encarou bem o adversário. Saiu perdendo com gol de Kempes no primeiro tempo, mas buscou o empate na etapa final e ainda acertou o travessão sul-americano com o craque Resbrick no último minuto do período normal. Na prorrogação, porém, a Argentina se sobressaiu. Kempes, em bela jogada individual, fez o segundo e participou da jogada do terceiro gol, anotado por Bettonini. Argentina, campeã do mundo de 1978. Brasil, campeão de 1970, tricampeão do mundo. Bom galera, o Brasil começou seu show contra a Tchecoslováquia, adversário brasileiro, na conquista do bicampeonato de 1962. A equipe saiu atrás do placar, mas depois impôs o seu jogo. Venceu por 4-1, com direito ao cartão de visita de Pelé, um chute de meio campo seco que por pouco não entrou no canto esquerdo do goleiro europeu. Era o início das fantásticas obras que Pelé faria naquela Copa. O jogo seguinte foi contra a temida Inglaterra, então campeã mundial em 1966, e com o mito Bob Moore. O jogo foi duro. Moore marcou de maneira implacável Pelé, mas o Brasil tinha Tostão e Jairzinho, o autor do único gol do jogo. Após jogada de Tostão e, claro, Pelé, Brasil 1, Inglaterra 0.
classificação assegurada. No jogo seguinte, o Brasil queria vencer para continuar na cidade de Guadalajara e evitar grandes deslocamentos na segunda fase. Dito e feito, Brasil 3-2 Romênia, e o estádio Jalisco continuaria sendo a casa da seleção. Sair dali apenas para a final. O primeiro confronto na segunda fase foi contra o surpreendente Peru. Aquela seleção é a melhor já formada pelos peruanos na história. Havia eliminado a Argentina e foi comandada por ninguém menos que Didi, gênio do futebol brasileiro e astro do time bicampeão mundial em 1958 e 1962. O jogo foi disputado depois dos primeiros 15 minutos, já que o Brasil dominou o início de jogo ao abrir o placar por 2-0 e o Peru descontou mais. O Brasil marcou mais um. Novamente o Peru anotou, mas no fim Jairzinho fechou o placar. 4 para o Brasil, 2 para o Peru na semifinal. Brasil e Itália é um dos maiores clássicos de futebol mundial. Ambos, então, bicampeões mundiais, duelaram pela posse definitiva da taça Jules Rimet. De um lado, o talento e o brilho do Brasil, de Jairzinho, Pelé, Tostão, Gerson e Rivelino. O jogo perfeito para encerrar uma Copa perfeita, com o melhor nível técnico de todos os tempos, mas parece até que não avisaram o Brasil que era um jogo final. A seleção não tomou conhecimento dos italianos e exibiram um futebol vistoso, alegre, preciso e rápido. Elegante, lindo, o Brasil abriu o placar com um golaço de Pelé de cabeça após subir quase 1 metro de altura para marcar 1-0 em um lance que deixou um beija-flor Dadá Maravilha com um pouco de inveja. A Itália empatou com o Boneschi graças à falha do goleiro Félix, mas no segundo tempo o Brasil deu o seu show. Gerson fez 2-1, pedrada de sua canhota de ouro. O terceiro saiu após passe preciso de Gerson para Pelé, que deixou Jairzinho livre para marcar o seu 6º gol na Copa. O último gol foi simplesmente uma obra-prima do futebol arte e coletivo, daqueles que você vê, volta, vê de novo e volta a ver em câmera lenta. E assim sucessivamente. A jogada começa lá na defesa com Clodoaldo driblando 4 jogadores italianos e tocando na esquerda para Rivelino. O craque lança Jairzinho, que dribla Facinte e passa para Pelé. O rei sem olhar ateve a corrida na direita de Carlos Alberto com um passe sutil e açucarado, como quem diz: toma, faz o seu e fecha a conta. Ele rola para o lateral direito, encheu o pé. 4-1. O estádio enlouquece, o México enlouquecia, o Brasil enlouquece, o mundo enlouquece. O Brasil tricampeão de futebol. O futebol naquela tarde nunca ficou tão emocionado e feliz. A posse da Jules Rimet era do Brasil para a eternidade. Nenhuma seleção merecia mais aquela taça do que aquela vestida em amarelo, verde, azul e branco. Depois de 1970, nunca mais o mundo viu um time tão sublime. A Holanda de 74 chegou perto, mas ainda assim não conseguiu superar o esquadrão tricampeão mundial. Em 1982, a Itália seria novamente campeã do mundo, se juntando agora com a seleção brasileira, sendo só apenas as duas tricampeãs da Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 1982 parecia ter um favorito único que ficaria marcado para sempre na história como uma das seleções mais fantásticas de futebol. O Brasil, com um ótimo jogador para cada posição em campo,
O time demonstrava com suas apresentações artes do Mundial que levaria a Copa da Espanha com o pé atrás, mas isso ficou no sonho. Uma tarde sombria de 5 de julho, no estádio Sarri, em Barcelona, a Itália e Paolo Rossi colocaria o fim àquela geração talentosa do Brasil. A Itália, ao contrário de que muitos pensavam, era muito boa. Tinha muita segurança na defesa e mostrou ser uma das melhores marcadoras de craques da história. O time superou escândalos que assolaram o campeonato italiano, deu a volta por cima e levou a Copa. Os fãs da seleção brasileira de 1982 vão entender agora o motivo de aquela Itália ter eliminado o time canarinho e conquistado de maneira digna a Copa do Mundo. A Azzurra era muito mais que um Paolo Rossi. No início da década de 80 foi terrível para o futebol italiano. Foi descoberto naquela época o esquema de manipulação de resultados conhecido como Totonero, em que atleta de diversos clubes do país aposentava na totocracia, a loteria esportiva italiana. 7 clubes foram punidos, Milan, Lazio foram rebaixados para a Série B e jogadores foram detidos ou intimados a depor, entre eles Paolo Rossi, futuro carrasco do Brasil, que ficou 2 anos sem jogar. Abalou o país e colocou a Itália no fosso do esporte. Ninguém conseguia acreditar que tamanha vergonha havia acontecido. Faltando apenas 2 anos para a Copa, qual seria o papel do país naquele Mundial? O técnico da Itália desde 1977, Enzo Bearzot, reuniu o que de melhor o futebol do país oferecia para desempenhar um bom papel na Copa de 1982. Depois de levar a Itália ao 4º lugar na Copa de 1978, apresentando um bom futebol, Bearzot fez jogadores como Cerise e Tardelli despontarem como craques na Azzurra, com muita aplicação e eficiência, somados à experiência do goleirão Dino Zoff, da habilidade dos atacantes Graziani e Antonioni e de bons jogadores como Cabrini, Bergomi e Cuti, além de Rossi, que conseguiria disputar o Mundial devido ao fim de sua punição. A Itália estava pronta, mas sem esperança nenhuma de sua torcida. O Brasil e a Itália se reencontravam em mais uma Copa. Era o primeiro jogo desde a decisão do 3º lugar de 1978, vencida pelo Brasil. A Itália tinha o rival engasgado na garganta pelos reveses na Copa de 70 e 78. Era a chance de ouro de ter a vingança, eliminando a mais brilhante seleção que o rival formava desde 1970. Já o Brasil queria bater o freguês novamente e seguir na caminhada até então impecável rumo ao tetra. Um empate bastava para a seleção, porém o jogo foi o apogeu despertar de Paolo Rossi, que estava até então sem marcar gols. Ele fez daquela partida a mais importante da carreira dele, para mostrar que após a punição do Totonio, ele ainda estava em plena forma. Aos 5 minutos, Rossi abriu o placar e 7 minutos depois, Sócrates empatou para o Brasil. Aos 25, Rossi fez mais um. No segundo tempo, Falcão empatou num golaço, mas aos 30, Rossi de novo fechou a conta para a Itália, 3-2. Perto do final do jogo, o zagueiro brasileiro Oscar quase empatou para o Brasil, mas Dino Zoff fez uma defesa que, segundo o próprio, foi a mais
sensacional de sua carreira, ao pegar em cima da linha. Era o fim da geração de ouro do Brasil e a vitória que a Itália precisava para calar a boca de críticos, imprensa e torcedores que não acreditavam naquele time que se mostrava o mais eficiente da Copa. Bom, galera, e é isso aí. O canal Debatendo com Fute vai ficando por aqui. Deixe seu comentário aí, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber mais vídeos, mais conteúdo do canal. Valeu? Então, até o próximo vídeo.